Look at me, please. Olá, caríssimos colegas. Tudo bem com vocês? Comigo sempre estará bem. Esse é o meu lema. Faz algum tempo que não trocamos algumas ideias, não refletimos sobre algo, sobre um assunto. Eu tenho um assunto que eu gostaria de passar para vocês. Influência ou influenciação? Ouvindo e vendo pessoas discutindo, tomando partido pelos seguintes temas: política, religião, futebol e noticiários. Resolvi fazer uma reflexão sobre esses assuntos para tentar entender quais os motivos das preferências. Aí lembrei-me de convidar mais uma vez a Mariana Meyer, para juntos filosofarmos. A Mari é uma pessoa sensacional e dotada de uma grande reflexão filosófica que eu tive o prazer de conhecer. E sempre que nos encontramos, trocamos ideias de fatos variados. É uma viagem linda, onde um passa o seu conhecimento e o outro procura entender e devolver de uma maneira fácil e afável. Bom, passei o assunto para ela e disse-lhe que tinha uma noção do que iria expor. E caso ela tivesse alguma sugestão e quisesse acrescentar, poderíamos fazer um trabalho mais aprofundado. Não fiquei admirado com o que ela me enviou, pois sabia que seria bem rebuscado e de uma coerência ímpar. Eu vou ler para vocês o que ela escreveu. Bem, como seres humanos, a gente teve uma seleção natural. O ser humano teve sempre envolvido por guerra e a gente teve que selecionar um certo perfil de pessoas que tiveram que lutar muito para ficar vivos, para conseguir a prole ficar viva. Eu acho que daí já começa um certo tipo de pensamento. Até estrutural, biológico, a pessoa tem um cérebro e todos os hormônios e toda a questão filosófica era voltada para a sobrevivência, para a guerra. Continuando. Isso, tanto no Ocidente como no Oriente, foi assim. As pessoas, para elas se manterem vivas, tiveram que se adaptar, muitas vezes lutar muito ou simplesmente se subjugarem como escravos, lacaios. Então pensa nisso, até como moldar até o nosso cérebro. Ele, depois de centenas de anos, teve um certo molde. A parte pacífica não foi a parte que mais desenvolveu. Se a gente pensa que em todas as revoluções do mundo, temos aí um ponto de partida. Seguindo, quando a gente fala em discutir, é muito engraçado. É muito engraçado para a gente, já virou quase um bate-boca. Quando você fala, vamos discutir um assunto, justamente porque conseguir pensar de uma forma diferente da que você está acostumada, não como a mais comum. Pensando em toda a sua forma de criação. É muito difícil, então, quando você começa a questionar a respeito de algo. As pessoas, normalmente, elas têm reações nervosas, explosivas, porque parecem um ataque à sua estrutura de vida e pensamento. Mais outra pérola. Tanto que o pessoal fala em defender ponto de vista, mas você começa a questionar o quanto ele foi atacado. Questionar não é ataque, mas existe um limite. Se você está fazendo isso de uma forma que o outro não tem a possibilidade de que a parte dele seja ouvida, aí eu acho que é um ataque. Mas é a minha percepção. Agora, se você questiona, você entende que o outro pode ter um pensamento totalmente diferente.
Aí sim, você está só questionando. É diferente. Religião. Religião tem um ponto que é até legal e gostaria de discutir com o senhor, professor. Porque, imagina assim, a maioria dos filmes que a gente vê de terror, o diabo parece um fauno da mitologia greco-romana. Daí eu fiquei pensando, se cada religião tem os seus lados bons ou ruins, ou simplesmente menos elevados ou mais elevados, e você pega outra religião que julga a sua, quem me garante que toda essa confusão de religião não está sendo causada justamente porque um ser está julgando o outro? Entendeu? Porque a religião não morre. Na minha visão, tudo é envolvido com energia. Se as pessoas põem uma energia muito grande naquilo, às vezes você pode endemoniar algo. Aí ela bota entre parênteses. Não sei se existe isso. Julgar. Julgar como algo que é extremamente negativo, uma coisa que é de outra religião e que na outra religião não o é, então você cria um desequilíbrio entre todas as religiões e as pessoas são muito de defender. Parece que a sua religião não está sendo atacada, mas está sendo questionada. E se você não tem maturidade para questionar e debater, então por que vocês estão no meio em que você não consegue defender a sua posição? Então você não sabe direito porque você está lá. Porque quem conhece consegue defender. O que eu percebo muito isso, pessoas que enfiam a religião goela abaixo, mas não sabem nada daquela religião. A história daquela religião, a pessoa não sabe. Então, quando você começa a questionar, a pessoa fica brava. Ah, você está me desrespeitando. Não, existe uma coisa chamada história, arqueologia. Olha que profundidade. Ah, as pessoas defendem as coisas como se fosse time de futebol. Esse é o meu time de futebol, é o que eu gosto, e o resto está contra mim e vai impedir de ganhar o campeonato. Meu, se você tiver time de futebol muito bom, você eleva a capacidade técnica dos jogadores. Então, em vez de você ficar torcendo para que outro se ferrar, você torce para o seu jogador seja tão bom quanto. Entendeu? Isso é uma coisa que o pessoal perdeu. Eu quero que o outro se lasque. Não. Eu quero que o outro seja muito bom. Porque daí isso vai ter que elevar a minha percepção, o meu jogo, a minha técnica. Não ficar torcendo para que o outro se ferrar, ser ruim. Eita, Mari! Aí vai para o noticiário. O noticiário é mais que parcial. Você simplesmente consegue escolher o que você quer ouvir. Eu, sinceramente, não sou nem de direita e nem de esquerda, eu sou anarquista. Para mim, direita ou esquerda são as duas faces da mesma moeda. Não tem diferença. É só um falar. É só um falar, eu gosto do branco, e o outro falar, eu gosto do preto. E continua sendo cores. Para mim não faz muito sentido. E para a religião não tem uma definida. Sou uma... que legal. Sou um vira-lata caramelo. Então, olho para tudo isso que o pessoal fica debatendo nas mídias sociais, fico olhando e falando, gente, o que está acontecendo que você precisa defender com tanta força aquele negócio? Que, sinceramente, tem coisa muito mais importante na sua vida do que aquilo, ou deveria ter. Bem, quando ela fala de guerra, eu começo a pensar, para que as guerras servem? Duvido que haja uma resposta racional que venha defini-la. Para mim parece cachorro que corre atrás de carro. Quando o carro para, não sabe o que fazer. Particularmente, eu prefiro achar
que é uma prova de desinteligência. Olha, os interessados na guerra não participam dela, apenas induzem. E o nosso cérebro? Sim, temos um cérebro que nos faz diferentes dos outros animais. Então, por que não utilizá-lo racionalmente? Sim, temos nossas necessidades para sobrevivermos, mas também temos medo de não alcançá-las. Daí vem o nosso estado defensivo. Vamos protegê-las com tudo que tiver ao nosso alcance. E onde entra a guerra nisso tudo? Imposição pela força? Ah, meu amigo, minha amiga, que pena que o nosso cérebro está sendo utilizado para tão pouco. Guerra, luta, confronto, combate. Mas quem faz a guerra? Pessoas contra pessoas. Sim, e qual a finalidade da guerra? Se impor. Aí eu pergunto, se impor o quê? Impor a quem? Somos todos ambiciosos, queremos sempre demonstrar o nosso poder, ainda que para isso tenhamos que subjugar o nosso semelhante. Ainda que eu queira demonstrar ou explicar os malefícios provocados pela guerra, continuaremos a guerra. É o nosso instinto demonstrando o nosso poder de dominação. A Mari fala em moldar o cérebro. Está aí o grande desafio. O mundo está sempre em constante mutação. Nós somos e fazemos parte deste mundo. As mudanças são radicais. Não tem meio termo. Para que isso aconteça em sua totalidade, deveremos amoldar o nosso cérebro. Amoldar, que é o órgão pensante que determina o que, por que e como deveremos nos situar para adaptarmos às mudanças. E quanto à discussão? Discutir, expressar, falar. Muitas vezes, ao falarmos que alguém está discutindo, no primeiro momento, a interpretação é de que estão brigando. Pode até ser, mas na maioria das vezes estão trocando ponto de vistas, que é muito mais profundo que brigar. Um constrói, outro destrói. Simples assim. Aí começamos a questionar. O questionamento, muitas vezes, até diria que na maioria das vezes, leva ao ataque. Será por quê? O ser humano não sabe ouvir ou não gosta de ouvir. Quem não sabe ouvir normalmente não tem controle emocional e, consequentemente, não aceita um diálogo. Tudo que tentarmos passar-lhes será recebido por um ataque à sua pessoa. É muito difícil reverter o seu modo de pensar. Porém, não é impossível. Então vamos tentar. Seguindo nesse raciocínio, saiba ouvir para também que você seja ouvido. Dialoguem, ao invés de trocar farpas. Ao dialogar, as partes demonstram que sabem controlar a emoção. Já pensaram nisso? Religião.
Está aí um tema difícil de transitar para os que não têm fé. Começa a falar que fé não é só acreditar, e sim aceitar e comprometer. Isso sim é fé. Parece fácil. Porém, se aprofundarmos nas buscas sobre o que vem a ser religião, veremos quão difícil de se chegar a uma definição final. Afinal, para toda resposta sempre haverão outras possíveis. No meu pensar, a religião tem apenas o lado bom. Porém, quem a segue possui também o lado ruim. Possuem o lado ruim. A religião, se seguida ao pé da letra, não tem motivo para que sejamos maus. As religiões tentam, às suas maneiras, fazer com que venhamos a crer em Deus. A escolha é pessoal e não deve ser indutiva, senão poderá vir a ser uma comercialização. Será um caos. Existe uma diferença entre opinião e julgamento. Opinião é um ato de opinar sobre algo ou alguém, informando o que acha sobre aquilo. Julgamento é um ato de julgar algo ou alguém, informando que aquele algo ou alguém é. Tenhamos discernimento, pois a nossa opinião e o julgamento podem ser mal interpretados. Leia mais, se informe mais, procure se inteirar de qualquer assunto que lhe desafie. Não precisa ser extremista, mas sim consciente do que está sendo proposto. Um bom diálogo poderá levar a uma conclusão aceitável. Pare, pense e as reticências ficam pela sua conta. O meu time de futebol é o melhor do mundo, enquanto os outros nada valem. E se eu, você, nós tentasse mudar um pouco o discurso? Uma certa feita, estava eu jogando futebol, o que fazia todo final de semana. E chamando o treinador de lado, disse-lhe: por que você não traz times competitivos para que pudéssemos testar nossa capacidade de superação? Sim, todos os times eram de qualidade inferior às nossas, não tinha muita graça. Sabíamos que iríamos ganhar. Não tem graça. A competição faz parte do ser humano. Deveremos competir. Como é que eu sei se eu tenho capacidade, se eu não sou desafiado? E com dificuldade? Aí, está quase chegando aos noticiários. Assim como a política também tentam colocar fatos polêmicos para que nós venhamos a discuti-los. Será por quê? Será por quê? No meu ponto de vista, isso se dá para instigar discussões, fazer com que tomemos partido e ou escolhemos nosso lado de atuação frente aqui aos fatos. É como se jogássemos, ou melhor, é como se eles jogassem combustível em um ambiente que existe uma chama inflamável. É como balançar uma casa de abelha. Em ambos os casos, quem provoca a ação, na maioria das vezes, fica de fora, esperando o resultado. Quanto maior for o caos, melhor será o resultado. Sim, nós vivemos em sociedade. Sim, nós somos éticos. Sim, moralmente, obedecemos normas. Ainda que vivamos em sociedade,
tenhamos ética e obedeçamos normas. Não deveremos aceitar a indução a algo. Poderemos sim ter uma religião, um clube de futebol, simpatizar com uma ideologia política, mas não fanáticos. O fanatismo faz com que deixamos de refletir. Utilizemos nosso direito de escolha, sem, contudo, enveredarmos por caminhos que poderão nos levar ao nada. Reflitam. Estamos finalizando esta que poderia ser o início de outras reflexões. A Mari, como sempre, entende e atende às minhas solicitações. Para ela, eu só posso ter gratidão. Toda vez que nós nos encontramos, como eu falei, aparecem pontos de vistas, meus e dela. Esses pontos de vista, nós refletimos sobre eles e procuramos de uma maneira plausível tentar mediar os nossos conhecimentos, tanto para ela como para mim, e passar para quem interessar. Mari, aceite minha gratidão. Quem sabe, mais para frente aparece outro tema, meu ou seu, e voltaremos a refletir sobre ele. O que eu quero é que todos procurem não serem influenciados. Porque a influenciação pode fazer com que nós hajamos fanaticamente sem refletir. Pensem nisso. Pensem nisso. E até a próxima. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Reflitam, reflitam, reflitam.